Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Roberto, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de uma questão extremamente importante. O que a gente observa muitas das vezes são pregações de púlpito que, por não haver sido feito uma exegese do texto, essas pregações apresentam algumas dificuldades, alguns problemas, algumas interpretações equivocadas. E o objetivo desse vídeo é tentar auxiliar ao pregador, ao estudante de teologia, no uso da inteligência artificial para a elaboração da exegese. Eu peço que você deixe o seu like, deixe, compartilhe, coloque algum comentário do que você achou do vídeo, quais são as suas dúvidas, para que nós possamos elaborar aqui uma conversa, uma interação, mesmo depois que o vídeo acabar. Muito bem. Então, o que nós vamos trabalhar nesse vídeo, nesses momentos que estaremos juntos, é entender o que é exegese de forma ampla e como que nós devemos ou podemos usar a inteligência artificial para nos auxiliar nesse trabalho. Então, é um guia orientativo do uso da inteligência artificial na exegese bíblica, e aqui a gente vai trabalhar um pouco de metodologia, limites e principalmente a ética nessa pesquisa, nessa elaboração da exegese. Eu já sou professor de exegese há alguns anos e eu pretendo trazer aqui então a contribuição para essa orientação com relação ao uso da exegese. Então, sem maiores delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos, muito bem? Bom, antes de nós começarmos aqui, é preciso fazer algumas orientações, né? Primeiro, peço que você novamente, né, como peço em todos os vídeos, como peço nesse vídeo, deixe o seu like, né? Isso é muito importante para que o canal possa atingir mais pessoas. Deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal. Eu pretendo postar vários vídeos aqui, mas tirando esse comentário inicial, que é importante, o que eu quero é trabalhar um ponto antes de nós começarmos a entender o processo do auxílio da inteligência artificial na exegese. Primeiro ponto que eu quero deixar claro é que, se você não tem nenhuma noção de exegese, esse auxílio da inteligência artificial ele pode contribuir, mas ele pode se tornar um problema também. A minha recomendação é que você procure ter algum conhecimento sobre a metodologia, sobre o processo de exegese, porque a inteligência artificial ela é uma ferramenta para auxiliar, não é para elaborar toda a exegese, como não é para elaborar nenhum outro tipo de trabalho de forma completa, né? Ou seja, que você deixe tudo a cargo da inteligência artificial, porque isso pode trazer muitos problemas e a gente vai ver quais os problemas que isso pode gerar, uma vez que a inteligência artificial tem os seus viés, tem os seus problemas, ainda tem algum grau de alucinação, então a gente precisa validar o trabalho da inteligência artificial. Então ela é uma ferramenta de apoio à exegese, à elaboração da exegese, ok? Então esse é o primeiro ponto aqui que nós precisamos destacar. Segundo ponto aqui, caso o nosso vídeo, a nossa explicação, o conteúdo do nosso material não dê conta pelo tempo que teremos aqui para elaborar essa nossa aula, eu darei continuidade num próximo vídeo. Então, esse vídeo, essa aula, ela poderá estar em duas partes, se o conteúdo que nós temos aqui se mostrar maior do que o tempo necessário, porque eu quero trabalhar esse conceito, eu quero trabalhar essas explicações, passar esse conteúdo de forma bastante tranquila e com bastante profundidade. Então,
Iniciando por esse nosso primeiro slide, que nos indica exatamente isso que eu já havia argumentado, né? A inteligência artificial auxilia o exegeta, mas nunca o substituirá, né? Então, a função humana aqui na interpretação do texto, na sua elaboração, na sua reflexão, não pode ser substituído pela inteligência artificial de forma alguma. Nós sabemos que o processo do estudo da palavra, das escrituras, depende também da nossa observação sobre o texto bíblico, depende da nossa busca e orientação do Espírito Santo sobre a conclusão da reflexão e sobre o conteúdo apresentado pelo texto bíblico. Então, esse é o primeiro ponto, né? Para deixar bem marcado e bastante claro. Então, vejo que no desenho do nosso slide aqui, a gente tem o exegeta como o mestre. Ele é o que vai dar o direcionamento, ele que vai indicar para a inteligência artificial quais são os subsídios que ela pode apresentar, sempre com validação, sempre com o olhar crítico para esses resultados, né? Então, veja, aqui dentro dessa escala de responsabilidade do exegeta está esse discernimento hermenêutico da interpretação daquele texto. Então, a responsabilidade pela interpretação, a consciência histórica, o rigor metodológico. Primeiro ponto aqui é que você não pode começar a usar a inteligência artificial para elaborar uma exegese de algum texto sem nenhum domínio sobre aquele texto, sem o entendimento sobre aquele texto, sem já ter feito algum processo da exegese. De novo, a ferramenta ela não é para elaborar a exegese completa, ela é para auxiliar, para facilitar, para ajudar no seu trabalho. Então, esse é o discernimento hermenêutico, né, que o exegeta, o mestre, aquele que estará trabalhando, né, seja o pastor, seja o estudante, dentro do texto bíblico. Né? Então, essa é uma escala de responsabilidade. E aí a gente tem a parte da IA que funcionaria ali como um aprendiz, um auxiliar, que dentro do processamento de dados, ela vai organizar informações, ela pode apresentar síntese de conteúdo, ela pode apresentar sugestões preliminares, entre outras questões que nós vamos ver no decorrer da nossa aula. Então, percebam que isso é extremamente importante de nós compreendermos, tá? Eu vou bater bastante nessa tecla da responsabilidade, de que você tem que ter um domínio do processo exegético, que você não deve começar pela IA, mas a IA deve ser acionada num segundo momento para complementar a sua pesquisa, para ajudar naquilo que ela pode trazer de melhor qualidade, sempre com essa supervisão, com esse olhar crítico. Então, veja, toda informação produzida pela IA deve ser obrigatoriamente conferida em fontes acadêmicas confiáveis. Você não vai pegar de maneira alguma o conteúdo que a IA trouxe para você e aceitar aquilo de forma acrítica, porque, novamente, a IA pode criar informações falsas, ela pode fazer citações em que não se encontra nos livros que ela tenha colocado como fonte. Então, sempre a validação do que a inteligência artificial está entregando, tá ok? Muito bem. Então, aqui primeiro ponto, né, de alerta, nós estamos iniciando com o momento de alerta daquilo que não pode, para depois entendermos aquilo que pode, né? Então, quais são as 7 infrações que invalidam o trabalho exegético, que invalidam o trabalho que você possa ter realizado na inteligência artificial? Então, o primeiro ponto é escrever toda a exegese utilizando apenas a IA. Né? Já falamos sobre isso, nós não usamos a IA para elaborar a exegese, nós usamos a IA para auxiliar na exegese, auxiliar no estudo bíblico. Segundo ponto, produzir e assumir interpretações sem conferência prévia. A IA vai apresentar para você
interpretações, ela vai apresentar contextos, mas isso é preciso validar. Eu preciso ter conferir, né, fazer uma conferência sobre esse conteúdo. A IA pode inventar referências bibliográficas, já falamos sobre isso, alucinação. Ela pode citar autores que não existem na literatura teológica, isso acontece. Ela pode criar citações falsas para sustentar um argumento, né? Então, isso também pode acontecer. Porque entenda, a inteligência artificial obrigatoriamente tem que te dar uma resposta. Ela vai te dar uma resposta e dentro dos processos internos dela, ela pode criar, né, trazer informações que não são verdadeiras, que às vezes podem até ser verdadeiras, mas as fontes estão equivocadas, o autor não é aquele, não existe no livro dele, então é preciso sempre validar. Você não pode substituir a leitura profunda de comentários bíblicos, né? Eu trouxe aqui alguns comentários para depois, talvez numa próxima aula, a gente fazer uma avaliação sobre o que é preciso você como pastor, como estudante, como aquele que está se aprofundando no estudo das escrituras, ter de material para trabalhar os textos bíblicos, né? Então, independente de como que você está trabalhando aquele texto, você precisa ter acesso a comentários, bons comentários bíblicos. Bom, também, obviamente, não se pode dispensar o estudo direto do texto original grego ou hebraico. Também vou trazer depois uma recomendação de um material que ajuda a nós termos acesso à interpretação de palavras do texto bíblico. Nesse quesito, então, é importante salientar que a inteligência artificial pode trazer muita contribuição, inclusive na interpretação do texto grego ou hebraico, mas é preciso fazê-lo com cuidado, com bastante discernimento. Então, olhando por esses aspectos, vamos trabalhar esse mapa de capacidades, né, onde a IA se torna um assistente de alto desempenho. Então, agora começamos a olhar a IA de como que nós podemos usá-la, né? Primeiro, na exploração, na preparação do estudo. Ela pode ajudar a delimitar a perícope, né, identificar divisões, comparar proposta, buscar paralelos literários. Então, o que é uma perícope? Uma perícope é uma pequena parcela do texto, né, que é o texto que vai ser trabalhado na exegese, onde ele tem um começo, meio e fim, e ele pode ser extraído do contexto maior do texto sem perder o seu sentido, né? Eu posso trabalhar ele separado, aquela perícope, aquela parcela, aquela quantidade de versículos de determinado texto, de forma individual, separada do contexto maior, nunca desligada, mas eu vou fazer uma pregação sobre algum texto do versículo 5 ao 10, que entende-se ser uma perícope, eu posso tirar isso do texto e trabalhar ele de forma individualizada, mas ainda com o olhar pelo restante do texto. E a IA pode me ajudar nessa delimitação da perícope, né? De novo, eu vou olhar os materiais acadêmicos para entender como alguns autores delimitaram aquela perícope, como algumas bíblias delimitam aquela perícope, e aí, ok, eu posso entender essa separação como certa. Mas a IA me ajuda nesse primeiro momento a olhar essa divisão, a comparar a proposta, buscar paralelos literários sobre essa divisão. Muito bem. Outro ponto, que é na preparação da exegese, é o contexto histórico, tá? Então, a IA, ela pode me ajudar muito nisso, em mapear a política, a religião, a cultura, tanto a judaica quanto do Império Romano, porque faz parte também do meu estudo do texto, entender o contexto histórico no qual está inserida aquela perícope, aquela parcela do texto. E a IA ajuda muito bem nisso, ela pode me trazer o que está acontecendo naquele momento, de forma a contribuir com a minha pesquisa que eu já havia iniciado.
tá? Ela pode sugerir levantamentos bíblicos também, né? Sugerir autores chaves, né? Por exemplo, o Moore, o Scheiner, o Dan, etc. Uma série de outros autores que você pode solicitar para ela trazer, né? Ou até para ela apresentar a sua opinião, a opinião dos autores sobre aquela passagem. E anota aqui, né, sempre verificar a existência da obra. É muito chato se de repente depois se descobre que aquela obra daquele autor que a inteligência artificial citou não existe, né? Muito chato. Segundo ponto, análise, né? O texto. Então, como que a inteligência artificial nos ajuda nesse momento? Ela pode identificar esse contexto literário, identificar gênero, estrutura do livro, desenvolvimento, argumentos e temas daquela passagem, daquele material que você está estudando, que você está preparando. Então, ela pode me ajudar no contexto literário. Ela pode, como nós já vimos, nos ajudar na análise lexical preliminar, né, levantamento de significados, o uso no Novo Testamento, o uso no Testamento do Antigo Testamento, né, da Septuaginta, como que esse texto, de repente, tem conteúdos do Antigo Testamento, campos semânticos, então toda essa parte de análise preliminar, lexical, a IA pode contribuir, a análise gramatical pode mapear tempos verbais, voz, modo, sintaxe. Veja, todo o trabalho que você poderia ter de olhar isso em materiais, a exegese já pode trazer, a inteligência artificial já pode trazer, de novo, desde que seja validado. E a síntese, né? Então, o refinamento desse estudo que você está realizando. Comparação de traduções, você pode pedir para ela trazer as mais diversas traduções, até para ela elaborar uma tabela com a Almeida revisada, corrigida, como a NVI, a King James, etc. Ela pode trazer ali como que essas Bíblias fizeram a tradução daquele texto, que ajuda a nós compreendermos melhor as nuances que possam haver nesse texto. E a organização, então, resumir artigos, estruturar capítulos, criar mapas conceituais, isso também pode ser feito pela inteligência artificial. E depois, uma revisão textual, checar a ortografia, clareza, coesão e normas da ABNT, se você vai entregar esse material, né? Se você é um estudante, se você vai elaborar essa exegese para o seu estudo, né? Se você é pastor, normalmente nós não precisamos ter isso, né? Eu tenho o hábito, até pela minha vivência acadêmica, de sempre desenvolver toda a minha pregação e a exegese de forma a escrever isso num texto, né? E depois colocar as fontes, tudo direitinho. Mas isso tem que entender a necessidade do momento. Veja, já falamos sobre isso, né? Apenas revisando, né? A análise lexical exige confronto com as ferramentas tradicionais, tá? Então, por exemplo, a IA pode trazer ali a análise da palavra grega ágape em João 21, né? E explicar a função do particípio presente em Efésios 5:18. Ela pode trazer essa informação, mas eu preciso validar essa informação. Então, perceba que sempre a gente vai validar o que a IA está oferecendo. Então, ali, a IA oferece o panorama inicial. A palavra final pertence às fontes filológicas e lexicais consagradas, tá? Então, de novo, no próximo vídeo, possivelmente nós não conseguiremos terminar tudo nesse vídeo aqui. No próximo vídeo, na continuidade, eu vou trazer também os materiais que podem apoiar o nosso trabalho. E aqui, então, a gente traz uma sugestão, uma ideia, né, de um prompt de exegese, tá? Como que eu vou elaborar um prompt para que a IA desenvolva uma exegese que eu quero. Então, aqui temos um exemplo, né? Explique João 15. Genérico. Se eu escrever isso, é muito genérico, a IA vai trazer uma resposta rasa e muitas vezes imprecisa.
importante quando a gente trabalha com a IA é a elaboração de prompts que possibilitem a inteligência artificial compreender exatamente o que você quer que ela faça. Tá? Então veja o texto que está posto aqui como exemplo. Faça uma análise, pode começar até como oi, inteligência artificial, oi, chat, né, para ser mais amigável com ela, mas é importante você dizer assim, ó, faça uma análise exegética de João 15, 1 a 8, considerando o contexto histórico e literário, análise lexical das principais palavras gregas, estrutura da perícope e referências ao Antigo Testamento, principais interpretações acadêmicas e aplicações teológicas. E aqui você pode, se você está elaborando isso para um sermão, também implicações pastorais. Tá? Eu normalmente também coloco a forma de atuação da inteligência artificial. Então você pode colocar atue como um pastor exegeta e faça uma análise, tá? Então, quanto mais contexto você fornecer para a inteligência artificial, melhor será o teu resultado. Então veja, quais são os pontos importantes dentro desse prompt aqui? Primeiro que ali ele mapeia a arquitetura e a intertextualidade, isto é, ele vai entender o que você está pedindo dentro dessa estrutura e se há alguma interconexão do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Tá? Isso é para que possamos compreender melhor o texto a partir daquilo que o autor está compreendendo do Antigo Testamento, caso haja alguma ligação. Tá? No outro ponto ali, né? Situa o texto no tempo e no gênero. Então, veja, contexto histórico e literário. Eu estou dizendo para ele que ele vai ter que me apresentar um contexto histórico daquela perícope e o contexto literário, isso é, aquilo que está acontecendo ao redor do texto e qual é o gênero literário que é importante para a interpretação do texto também. Força a IA a acessar dados filológicos, isto é, eu estou indicando para ela trabalhar a análise lexical do léxico das principais palavras gregas do texto. Se for um texto do Antigo Testamento, obviamente, você vai pedir do hebraico. Exige um mapeamento e o debate teológico. Tá? Então, ali no último ponto, interpretações acadêmicas e aplicações teológicas, vai forçar que a IA também traga esse conteúdo como parte da elaboração da exegese. Então, veja que a qualidade da resposta IA é diretamente proporcional à precisão arquitetônica da sua pergunta. Então, de novo, se eu não tenho um domínio de escrita desse prompt, eu não vou elaborar uma boa orientação para a inteligência artificial trabalhar o processo de exegese. Se eu não entendo aquilo que eu preciso, se eu não entendo os conceitos básicos daquilo que eu estou pedindo para a inteligência artificial, eu não vou trazer para ela elementos suficientes para uma boa apresentação da pesquisa. Então, de novo, aqui é o ponto principal que demonstra que você também tem um domínio metodológico daquilo que você está pedindo para a inteligência artificial elaborar, ok? Tranquilo? Dê um print aí para ter esse modelo aqui, né, de prompt. E, de novo, aqui é uma orientação. Você tem que adaptar ele de acordo com aquilo que é o seu objetivo, daquilo que você pretende com esse material que a exegese vai contribuir, que a inteligência artificial vai contribuir. Claro que você tem que entender aquilo que você está pedindo para ela. E aqui, então, nesse pequeno slide, nós temos esse fluxo exegético, né? 6 etapas para uma colaboração metodológica sólida. Então, aqui a gente percebe aqui o que é um trabalho humano direto,
tá? O que é uma intervenção da IA e o que é o ciclo de validação. Então a gente tem embaixo, inclusive, alguns percentuais do que seria do trabalho inteiro de exegese, como que a gente entende cada parte desse. Então, 50% do trabalho é livre de IA, zonas livres de inteligência artificial, que é a leitura atenta do texto, a observação pessoal e a consulta tradicional, isto é, a sua pesquisa exegética sobre o assunto. Tá? Você precisa conhecer o assunto antes de passar ele para a IA. A IA é assistência. Tá? Então, 50% do trabalho é seu. Em que a IA vai ajudar? Ela vai contribuir com aquele prompt que você elaborou, com as informações, com o conteúdo que você poderá, então, utilizar, validar para a elaboração da sua exegese. Ou seja, aquele conteúdo, a IA vai estar assistindo você, contribuindo com a sua pesquisa. E aí, obviamente, 30% é o confronto dessas respostas, né, a validação do que a IA está fornecendo. Você não precisa obrigatoriamente usar tudo que a IA forneceu. Ah, isso aqui é interessante, aquilo ali não, isso aqui não, acho que não precisa, não encaixou legal. Você faz essa avaliação, inclusive, daquilo que ficou meio esquisito, né? Que você então tem que olhar melhor se a resposta IA está condizente ou não. E aí, no final, a interpretação final da exegese, a compreensão final, o entendimento final tem que ser dado pelo autor, tá? Então, tanto o ciclo de validação é autoridade humana. A zona livre de IA, que é o acesso humano direto de todo esse primeiro trabalho, é ação humana. Depois nós temos um processamento digital aqui da IA e depois, de novo, a intervenção humana, a autoridade final que vai apresentar o resultado de toda aquela pesquisa. Então, veja, a fundação, né? Qual é a fundação do nosso uso da IA. Então, de novo, aqui a gente vai entender que a IA não deve ser a primeira voz que você ouve sobre o texto. A sua observação inicial é o filtro pelo qual você julgará a máquina. Então, obviamente, antes disso aqui é um processo antes do uso da IA. Você vai fazer a leitura, ler o texto diversas vezes, você vai fazer as observações, anotações próprias, identificar palavras repetidas, verbos principais, personagens, estrutura orgânica, tudo isso ainda no contexto do português. Depois você vai fazer a consulta primária, acessar ferramentas de autoridade documentária, isso é material de pesquisa, livros acadêmicos, léxicos, dicionários, introduções, comentários. Então, esse é o trabalho preciso. E aqui, novamente, nós temos esse processo que nós já trabalhamos, né, que é a partir das suas observações textuais e lexicais, você compara, né, com esse processamento da IA, né, como diferentes traduções lidam com esses versículos, estruturar os argumentos sobre contexto de Filipos, por exemplo, né, em outras paralelos existem para o uso da expressão paulina. Então aqui você vai trabalhar questões para IA para ajudar no seu resultado. E como resultado, então, você terá essa saída, que é as comparações, o resultado de organização, os resultados de sugestões, né, lista de referências, resultado de sínteses. Então, aqui é esse processo que se elabora dentro da pesquisa usando a IA. E essa validação, onde a teologia acadêmica acontece, então nós temos esse processo da saída da IA, o que a máquina sugeriu no estágio de processamento, a mesa dos comentaristas, isto é, aquilo que os comentaristas concordam ou discordam daquilo que a IA está fornecendo, e o seu discernimento enquanto exegeta. Então, a divergência entre IA e um comentário acadêmico é um alerta. Vermelho, a autoridade sempre reside na tradução documentada. Vamos parar por aqui a nossa
discussão sobre esse assunto, né, nosso estudo, e eu vou finalizar isso apresentando materiais também no nosso próximo vídeo. Espero contar com você. Um forte abraço e no próximo vídeo a gente finaliza esse processo de estudo com EA. Até mais.